Eu tenho um grande prazer em dirigir algumas palavras aos formandos deste ano nas diferentes disciplinas de língua e de literatura. No mundo em que nós vivemos, nós que nos ocupamos delas, frequentemente indagamos se tem sentido nós as cultivarmos, se elas têm utilidade comparado com outras que estão ligadas à técnica, estão ligadas à produção. De modo que é preciso sempre, num momento como esse, refletir um pouco sobre o significado daquilo que nós estudamos e daquilo que nós vamos ensinar. Eu creio que num mundo de compreensão tão difícil como é o nosso, um mundo no qual certamente os parâmetros estão todos em crise, os parâmetros estão quase todos necessitando substituição, eu creio que num momento como esse, tanto a língua quanto a literatura podem ter um papel extraordinário, sobretudo porque em grande parte um papel que não é percebido. Não é percebido porque a atuação da língua e da literatura no ensino se processa em grande parte no inconsciente, no subconsciente. Mas em primeiro lugar porque a língua é a base de tudo. Todas as manifestações do homem passam pela língua. Portanto, essa simples consideração já mostra que o ensino da língua, que o cultivo da língua são não uma necessidade básica da sociedade, mas a necessidade básica da sociedade. E a literatura? A literatura tem uma peculiaridade. Ela é uma maneira de utilizar a língua, mas diferente de todas as outras maneiras. Para tudo mais, a língua é um instrumento de comunicação. Para a literatura, a língua é não apenas um instrumento de comunicação, mas a língua é a própria substância da literatura. A literatura é praticada não só para comunicar, mas para fazer a língua funcionar, por assim dizer. Napoleão, que era um tirano, mas pode ser citado, Napoleão dizia que as ciências acrescentam muito ao que o homem é, mas a literatura é o próprio homem. Essa palavra de um guerreiro, de um homem que lidou com o sangue e com a morte, eu acho muito significativa para ser citada numa circunstância em que forma a gente para a paz, para a harmonia, para a concórdia. A literatura é o próprio homem, porque a literatura transmite não apenas o conhecimento, mas toda a área do sentimento, toda a área da intuição, toda a área da aspiração, e fazendo com que a língua seja não apenas um valor de comunicação, mas um valor que vale em si. A língua na literatura tem uma carnalidade própria, a língua é corpo, a língua vale como som, a língua vale como peso de significado. De maneira que, em face de pensamentos como esse, eu penso que os que se formam em letras, tanto para a língua como para a literatura, estão investidos de uma tarefa fundamental para a humanização do homem. E no nosso tempo, aquilo de que o homem precisa mais é de humanização.